criação dos nossos filhos, o fracasso para nossa vida financeira, emocional. Você vai achar. E o pior, no final, é capaz que Deus é o culpado, né, da sua cabeça. E tudo isso tira o favor. Tira o favor. E o pior é, você não enxerga o favor quando você está procurando culpado. Mas o que na verdade está faltando é isso, é a bênção de Deus. A bênção de Deus. O problema, onde em áreas da nossa vida que nós temos fracasso, o problema dela é a falta do favor. O que é favor, pastor? Favor é Deus assinando embaixo. É Deus dizendo, eu garanto, eu estou nisso. Quando Deus assina na sua vida, qualquer área da sua vida, nada nem ninguém vai poder te resistir, né? Agora, você tem que entender que o favor de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, elas têm duas maneiras de você receber, que na verdade são ou você cumpre as condições exigidas por Deus, e aí você é merecedor, já não é nem favor, ou você confia em alguém que cumpriu, que é Cristo. Isso chama-se justiça de Cristo. Veja, se você não pode cumprir as exigências, porque as exigências, obrigado Eduardo pelo selinho, querida, as exigências são a lei, 613 mandamentos, que você precisa guardar todo dia, e ninguém é capaz de fazer isso, para poder merecer a bênção de Deus, a intervenção de Deus em alguma área da sua vida. Então você precisa de crer em alguém que cumpriu as condições, que é Cristo. Cristo nunca pecou. Cristo é o fim da lei, ele é o cumprimento da lei também. E uma vez que ele cumpriu a lei, todas as bênçãos de Deus agora são merecidas para ele. E uma vez que você creu em Jesus e ele se tornou a sua justiça, por isso que esse versículo é importante, você passa a ter direitos, assim como ele, de todas as bênçãos. E aí você recebe o favor, ok? Então, valorize isso. Creia todas as manhãs que você é justiça de Deus em Cristo. Por isso a importância de meditar nesse texto hoje, que está aqui no livro. Ele vai abençoar muito a sua vida. Mas eu quero aproveitar aqui esse tema e quero então dizer para você que, da mesma maneira que a justiça de Cristo garante o favor divino, a justiça própria tira o favor divino. Todo mundo escrevendo aí para mim. A justiça de Cristo traz favor de Deus. A justiça própria tira o favor de Deus. Escreve aí, todo mundo escrevendo aí. A justiça de Cristo traz o favor de Deus. A justiça própria tira o favor de Deus. Tira o favor de Deus. Veja, vai escrevendo aí para mim. Escreve, por favor, essa frase. A justiça de Cristo traz o favor de Deus, a justiça própria tira o favor de Deus. É sobre isso que eu quero falar, porque é isso que às vezes as pessoas não entendem. Mas antes, se você não está me seguindo, clica aí, vem andar com a gente, vem nos seguir. Estamos aqui de segunda a sexta às 8 da manhã, já clica para seguir, aciona o sininho. Temos um grupo de WhatsApp, se você não sabe, está chegando agora. Clica no link da bio aqui, ó, e entra lá no meu grupo de WhatsApp, porque lá eu mando mensagens exclusivas para quem está no grupo todo dia, tá bom? Então entra lá para você participar. E também lembrando você que nós acabamos de lançar, gente, ó, acabamos de lançar o Devocional Kids. É um devocional na presença do Pai para crianças, tá bom? É o mesmo conteúdo que os adultos estão lendo, que vocês estão lendo nesse outro livro aqui, ó. Esse aqui é para adultos, que nós acabamos de lançar para 6 meses. Você não começou a ler em janeiro. Pastor, eu quero começar agora. Então, dia 1º de julho, agora nas férias, daqui 30 dias, pouco menos de 30 dias, você pode começar comigo, vai pagar mais barato. Você comprar a partir de 2 ou comprar os 2 juntos, você vai pagar só R$50.
quase metade do preço, porque o outro custa 90, esse aqui vai pagar 50, tá bom? E você vai acompanhar. E o seu filho, seu sobrinho, vai acompanhar aqui. Muitos testemunhos legais. Claro que eu coloquei numa linguagem para que as crianças entendam e resumi um pouco. E todo ele é ilustrado, tá bom? Tá aí, ó. Tem espaço para colorir também. Ficou muito legal. Você pode adquirir tanto o Kids quanto esse devocional de 180 dias aqui no link da bio do meu Instagram. Tem loja.vidanagraça.com.br ou na Shopee, no Mercado Livre ou na Amazon. Tá legal? Fica aí a dica para você. Gente, se você pode doar um selinho aqui para essa live, quero te agradecer grandemente. Que o Senhor te abençoe 100 vezes mais. 100 vezes mais. Obrigado, pastor Rafael, pelos selinhos doados aí, tá bom? Que o Senhor te retribua. A gente usa esse selo para patrocinar aqui essa live, essa parte de mídia. Ajuda a gente a pagar isso, né? Os profissionais que trabalham. Então eu te abençoo 100 vezes mais. Então eu quero falar hoje com você sobre essas faces que a justiça própria tem e que esse é o problema que você não entende. Pastor, eu creio na justiça de Cristo, eu creio no favor imerecido, eu creio na graça, mas eu não entendo porque às vezes não funciona para mim. Obrigado, Pamela, pelo selinho, querida. Às vezes eu não sei por que não funciona para mim. Não funciona porque você caiu na justiça própria. Obrigado, amor de biscoito, aleluia. Obrigado, Anderson, também. Os irmãos são uma bênção, vocês atendem o apelo da gente, né? Obrigado pelos selinhos. Então, a justiça própria entrou aí. Então, você está indo bem. Você não está querendo fazer troca. De repente, você caiu na justiça própria. A justiça própria tira o favor de Deus. Lembra que eu falei? Obrigado, advogado Gustavo, pelo selinho, querido. A justiça própria paralisa a justiça de Cristo. E a gente cai nela. E quando você cai nela, o favor de Deus não vai mais para frente. Para. E quando o favor de Deus para em alguma área da sua vida trava. Então eu quero te ensinar agora, hoje e até sexta-feira, quais são as faces da justiça própria. Onde que ela está escondida. Para você não cair nela. Porque se você cair nela, você cai da graça. Até alguém aqui perguntou aqui, agora há pouco, obrigado Roberta Silva pelo selinho, se a gente perde a salvação. E o versículo que eu vou ler é justamente sobre isso. Para deixar claro que não, né? Nós não cremos nisso particularmente. Gálatas capítulo 5, verso 4, a Bíblia, olha o que a Bíblia fala. Esse é um versículo que muitas pessoas pensam que está falando de salvação, né? Mas não está. Olha o que a Bíblia fala. De Cristo vos desligaste. Gálatas, eu estou lendo Gálatas capítulo 5, verso 4, para quem estiver anotando. Gálatas capítulo 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que vem pela fé. Então, veja, desfrutar da graça é a coisa mais importante, ok? Nós estamos combinados aqui nisso. A vontade de Deus é que todos os seus filhos desfrutem de favor imerecido. Deus dando tudo para quem não merece nada. Deus quer que você fique na posição do favor. Obrigado, Heloína, querida. Arrebentou aí, ó, gente. Se precisar fazer uma escova, vai lá na Fecha Escova da Heloína. Uma bênção. Arrumou as mulheres tudo aqui, né, Heloína? Na conferência de mulheres. Muito bom. Minha esposa estava elogiando essa maquiadora. Depois divulga aí o Instagram da sua loja aqui na nossa live. Eu recomendo. Heloína e o Jefferson são uma grande bênção no nosso meio. Então veja, a vontade de Deus é que os seus filhos permaneçam, não saiam daí. Obrigado, Jaine Santos, pelo selinho, querida. A vontade de Deus é que você fique aí,
Silvana, obrigado, querido, pela sua presença aí com a gente. Cuiabá é uma benção, vou estar aí em julho. Herbert Rodrigues, obrigado pelo selinho. Então, agora, o problema é esse, é que quando você decai da graça, Paulo está dizendo que você perde o favor, e aí as coisas não vão para frente. A graça de Cristo, lembra disso, nada mais é do que o favor imerecido de Deus para nós. Mas Paulo diz que a gente pode decair dessa graça. Meu Deus, que isso, pastor? Isso não significa que quem decai da graça está perdendo a salvação. Não. Como alguns equivocadamente pensam. Juliana, obrigado, querida, pelo selinho. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Decair da graça significa sair de debaixo do favor de Deus. Tá bom? Aqui não é o meu tema, nem a minha ideia nessa live é ficar discutindo temas teológicos. Mas, só para que você fique em paz, e alguém perguntou aí atrás, veja, você não teve que pecar para nascer pecador, para ser feito pecador. Você só nasceu de Adão. Adão pecou e o que ele fez com que você se tornasse pecador. Não é verdade? Uma criança já nasce pecadora. E não há nada que você faça de bom que transforme você de um pecador em um filho de Deus. Ninguém duvida disso. Então, da mesma maneira, obrigado, José, pelo selinho. Da mesma maneira, você também não tem nada que você possa fazer para se tornar justo, salvo. Você apenas crê em Jesus, na salvação de Jesus. Quem cometeu o pecado para você ser feito pecador? Adão. E quem cometeu justiça para você ser feito justo? Cristo. Obrigado, Silvana, pelo selinho, querida. Então veja, ninguém fez nada, ninguém pecou para ser feito pecador e ninguém cometeu justiça para ser feito justo. Um foi Adão que fez, outro foi Cristo que fez. Não há nada que eu possa fazer para deixar de ser pecador. Também não há nada que eu possa fazer para deixar de ser justo. Por quê? Porque não fui eu que conquistei. A sua salvação não foi você que conquistou. Portanto, não é você que sustenta. Você está achando que você escolheu Deus. Não, a Bíblia fala antes, Ele te escolheu. Então não começou em você, não é sustentada por você. Então por isso que você não perde a salvação. Porque ela é uma garantia de Deus. Ah, mas e se eu pecar? Ah, meus filhos pecam. Meus filhos erram e não deixam de ser meus filhos. Tá bom, Su? Estou te explicando aí que você perguntou, né? Um filho peca e não deixa de ser nossos filhos, porque pecaram. Abraço, Ismael, querido, obrigado pelo selinho. Da mesma maneira, nós erramos. O nosso Pai nos disciplina em amor, não com ira, mas jamais nos manda embora, tá bom? Você não perde a salvação, fique em paz. Jesus falou que aquele que o Pai me deu, de modo algum o lançarei fora, algum. O pecado não tem o poder de mudar a obra da cruz, tá bom? O pecado não tem o poder de mudar a obra da cruz. Quando pecamos, Silvana, o que devemos fazer? Então, em primeiro lugar, você deve lembrar que você já está perdoada. O perdão de Jesus foi de uma vez para sempre. Os irmãos estão tentando mudar o meu tema aqui. Não vou mudar, mas só rapidinho aí. Então é o seguinte, lembra de uma coisa. A Bíblia fala, obrigado, Dei, Gonçalves, deve ser Gonçalves pelo selinho. A Bíblia diz que de uma vez para sempre, Jesus se ofereceu como o único sacrifício que tira o pecado do mundo, tá bom? Ele tirou, você foi perdoado para sempre. Veja que quando ele te perdoou foi há 2000 anos atrás, você nem tinha nascido. Ou seja, o perdão de Deus que você recebeu há 2000 anos atrás era para os pecados futuros. Posso depois vou fazer uma sessão de lives só para falar de perdão dos pecados para os irmãos. Vocês querem? Vou fazer depois, vou ver se semana que vem eu faço isso. Quem gostaria de ouvir sobre o perdão total, perdão eterno, perdão para sempre, né? Eu acho que essa é uma base fundamental, eu vou falar para vocês depois sobre isso. Eu quero falar disso. Então a Bíblia fala que de uma vez para sempre. Veja que todos os pecados que você ainda ia cometer, então era tudo futuro, quando Deus te prometeu, te perdoou. Então por que você acha que agora que você nasceu de novo, não, pastor, o perdão que Jesus me deu valeu só até agora, e daqui para frente não vale mais? Não, a obra da cruz, o perdão dos pecados, é muito maior do que todos os pecados do mundo juntos. Quer ver a prova? Quando Jesus está na cruz e ele fala, está consumado,
significa o seguinte: está tudo pago. E ele não tinha morrido ainda. Qual que é a prova de que Jesus é maior do que todos os pecados da humanidade juntos? Que ele falou, está consumado, estando ainda vivo. Por quê? Porque os sacrifícios do Velho Testamento, obrigado Videira de Santa Helena pelo selinho, os sacrifícios do Velho Testamento, preste atenção, os irmãos são terríveis, vocês ficam emendando pergunta aqui, né? Já quer saber a consequência do pecado. Os sacrifícios do Velho Testamento, os animais que eram oferecidos no lugar do homem, para o homem pecou, para ele não morrer, porque o salário do pecado é a morte, matava o animal. Já era a graça de Deus ali no meio da lei. E aí, só que ele era torrado, era consumido completamente. Aí sim estava declarado que o perdão, que o sacrifício foi aceito. Agora, Jesus é o sacrifício de Deus, e quando ele toma os pecados da humanidade toda, por isso que ele fala, Deus meu, porque me desamparaste, porque naquela hora nós estávamos no lugar, ele estava no nosso lugar, obrigado Ellison pelo selinho, então ele não morre, por quê? Porque ele como sacrifício é maior do que os pecados, por isso ele declara, está consumado, e ele não é consumido, porque ele é maior do que o sacrifício. Aí ele morre e ressuscita para ser o primogênito. E aí ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele para uma vida nova, ok? Então preste atenção, você está perdoada, Silvana, para sempre. É como se eu dissesse, é como se o seu pai dissesse assim para você: não importa quanta dívida você fizer, todas elas já estão pagas. Então, eu pequei, pastor, eu preciso pedir perdão para Deus. É complicado, né? Você vai pedir perdão de uma dívida que você já não tem mais. É como se tivesse uma cachoeira de sangue sobre a sua cabeça constante. Perdoada, perdoada, perdoada. Pequei, tá perdoado, pequei, tá perdoado. Ah, então eu vou pecar? Também não! Presta atenção, esse é o problema, que as pessoas acham que eu dizer isso, eu estou autorizando você a pecar. Eu sou contra o pecado. Pecado é carne, e carne é comida de demônios. E demônios são vampiros, são sanguessugas. Eles sugam a sua vida. Deus não quer que você viva no pecado, não é a vontade de Deus, pecado não é legal, tá bom? Preste atenção. E você não precisa pecar, porque a graça te ajuda a não pecar. Se você estiver tremendo aí com vontade de pecar, clame a graça. Não fica tentando vencer o pecado. Foge das circunstâncias. Foge das circunstâncias. E, entendeu? E quando ela vier, clama a Deus, que o Senhor vai te dar graça para você fugir. Se você pecar, Deus vai te disciplinar. Mas disciplina não tem nada a ver com ira, tá bom? Não é ira. Ira é doença, praga, peste, vai matar alguém. Não, Deus não vai fazer isso, porque a ira já foi derramada sobre Jesus. Disciplina ele vai corrigir pela palavra, ele vai fechar uma porta, vai deixar você passar uma vergonha, pra você aprender. Mas não tem nada a ver, isso é outro assunto que eu posso tratar outro dia. Me lembra, vocês têm que me lembrar, vou anotar. Vou fazer uma sequência de live só para falar sobre disciplina. Como que Jesus hoje disciplina seus filhos amados. É em amor, tem nada a ver com ira, tá legal? Então, gente, só para encerrar o assunto que vocês fizeram eu falar... Oh, não é complexo não, Silvana. É só isso, preste atenção. Pensa assim comigo. Não importa quanta dívida eu fizer, o sacrifício de Jesus foi tão grande que está pago todas elas para frente. Seus pecados passados estão perdoados, presente está perdoado e futuro está perdoado. Jesus pagou, está pago. Até os pecados que você vai cometer já está pago. Senão Jesus teria que morrer todo dia. Então ele morreu para sempre, para garantir você o resto da vida, ok? Tá entendido? Então, o que eu faço na hora que eu peco? Se você quiser pedir perdão, peça. Você vai estar pedindo perdão por uma dívida que já está paga. Obrigado, Emerson, pelo selinho. Mas tudo bem, se você se sente bem assim, beleza. Eu prefiro dizer, Senhor, pequei, tô mal, não queria ter feito isso, entendo que não é o melhor, me ajuda, não quero viver isso mais, mas eu te louvo, te agradeço, porque eu sei, Senhor, que apesar de ter pecado, eu estou perdoada. Obrigado, Samuel, pelo selinho. Eu estou perdoada. Obrigado, Senhor. Eu creio no seu sangue. E obrigado pelo perdão. Me ajuda a não pecar mais. Não quero, me tira disso. Em nome de Jesus. Essa é a postura correta. Mas eu tenho que gastar tempo. Então,
Bora voltar aqui pro nosso assunto, gente. Outra Jesus amado, tanta coisa pra gente conversar, né? Mas você vê como a Silvana tem razão. Não é que não seja, eu não sei se eu posso dizer de complexo, Silvana. É profundo, tá bom? Então vai repetir. Ninguém, não é porque você reconheceu, não quer pecar mais, que não vai acontecer. Vai, mas quantas vezes acontecer, até que a graça vai ganhando força na sua vida, isso vai diminuindo, continue lembrando que você é perdoado e rejeitando a condenação e a culpa, porque isso também tira pecado, tira favor. Então, qual o problema do pecado? Um deles é que você fica acusada, você fica condenada. Aí você não tem fé para receber o favor. Então por isso é que todo dia você tem que lembrar que você está perdoada. Todo dia. O sangue te lava, te perdoa. E isso te traz fé de volta. Porque tem gente que acha que tem que ficar 3 meses arrependendo para valer o perdão. Não, gente, é na hora. Entendeu? Tá perdoada. Pensa que tem uma cachoeira. É como se o sangue de Jesus fosse uma santa cachoeira contínua caindo sobre você o tempo todo e te perdoando. Mas aleluia, vamos embora, vamos para frente. Porque a graça de Deus é que importa. E eu quero que você fique nela. Então, não significa que cair da graça. Vamos voltar aqui para Gálatas, capítulo 5, verso 4 de novo. Nossa live hoje, de repente, ficou comida pesada, né? Mas esse assunto é profundo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaíste. Então, voltando aqui, você não perde a salvação, não é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo que quem vai para a lei, ou seja, quem tenta resolver a situação da sua vida, quem tenta merecer a bênção de Deus para dar certo na vida, caiu na lei, que a lei é um sistema de troca. Eu faço, eu mereço, não é? Essa pessoa caiu na lei. Aí ela perde o favor, ele sai do favor, ele decai da graça. Ele diz, esse desligar de Cristo não é sobre salvação que Paulo está falando. Você sempre tem que ler a Bíblia no contexto que o autor está tratando, senão você faz confusão com os textos. Então tem gente que está lendo um texto que Paulo está falando da graça e da lei, e aí ele já mistura com salvação, sendo que o apóstolo não está falando disso. Eu estou te ensinando a ler a Bíblia. Sempre interprete um texto ou receba uma revelação com base no contexto, porque senão um texto fora do contexto é um pretexto, e aí você vai bagunçar tudo. Então sempre que você vai ler, fala o que ele está falando, qual é o assunto que está sendo colocado aqui agora. Não é salvação? Não. É sobre graça e favor de Deus? Bom, então eu vou ler a Bíblia agora com essa ótica. Quem está me entendendo? Fabrício, obrigado aí, obrigado a todos os irmãos que estão doando um selo, tá bom? Que o Senhor te retribua 100 vezes mais, 100 vezes mais, tá legal? Se você não me segue, já clica aqui para seguir, vem andar com a gente, segunda a sexta aqui, às 8 horas da manhã. Aqui não é live de autoajuda, aqui não é opinião de homens, aqui é a Bíblia, a gente está aqui para conversar o Evangelho. Então você não perdeu, mas você desligou no sentido, o que é o que a Bíblia, o apóstolo está falando aqui? O desligar de Cristo é no sentido de que agora eu não estou dependendo dele, eu estou dependendo do meu braço. Aí você decaiu da graça, você perdeu o favor. Nós decaímos da graça quando a gente tenta depender dessa maneira. Ou seja, a lei é o seguinte: se eu comporto bem, eu mereço ser abençoado. Se eu comporto mal, eu vou receber juízo. Isso é a lei. Obrigado, Rômulo. Obrigado a todos os irmãos aí que gentilmente estão doando um selinho. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais, tá bom? Obrigado mesmo, de coração. Então veja, a lei a lei era lá no Velho Testamento, mas a graça é agora, é esse favor que a gente não merece. E Cristo já cumpriu todas as condições no meu lugar, no seu lugar, para que você receba todas as bênçãos como benefício da obra que Ele fez. Não depende de mim, é apesar de mim, é apesar dos meus erros, não é? Então se você vive
uma relação com Jesus, baseado em cumprir obrigações, não é? Então eu vi outro dia alguém falando assim: o sucesso da vida cristã começa na obediência. Uau, você concorda com essa frase? Será que ela se sustenta? O sucesso da vida cristã começa na obediência? Eu discordo completamente. Por quê? Porque quem é que pode obedecer completamente? E se você vai obedecer a Deus, então obedeça segundo o padrão de Deus, não na sua cabeça. Quando a pessoa fala isso, o que está na cabeça dela? A cabeça dela é: vou dar o dízimo, não vou mentir, não vou adulterar, vou no culto, vou ser um bom crente, não vou trair minha mulher. Ele acha que é isso. Não. Se você quer obedecer, obedeça direito. Obedeça segundo o padrão de quem está exigindo, que é Deus. E o padrão de Deus são 613 mandamentos da lei. Inclusive, não pode comer carne de porco, não pode comer camarão, não pode plantar 2 tipos de planta no seu jardim, não pode ter 2 tipos de tecido na sua roupa. Tudo isso é lei, está quebrada. Então, amado, os 10 mandamentos: não cobiçarás, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, ele é só um resumo. E nem ele ninguém consegue cumprir. Então essa história de que eu tenho que obedecer, eu quero obedecer a Deus, mas eu obedeço a Deus em Cristo, porque apesar de obedecer a Deus, eu sou falho. Tá me entendendo? Então conversa fiada. Não. Escreve aí para mim. Obrigado, Leandro, querido, pelo selinho. Escreve aí para mim. O sucesso na vida cristã começa pela obediência. Começa por crer na obediência de Cristo. Vamos corrigir a frase. O sucesso da vida cristã começa por crer na obediência de Cristo. Todo mundo escrevendo. O sucesso da vida cristã começa por crer na obediência de Cristo. Não é? Ou na obediência de Cristo. O sucesso na vida cristã começa por crer na obediência de Cristo. Ok? Ó, gente, se você não está sabendo, a gente acabou de lançar o devocional para crianças. Olha que lindo que ficou, todo ilustrado, cada página uma ilustração. São 180 dias, começando agora nas férias, dia 1º de julho. Tá na hora de você comprar, vai dar tempo de chegar na sua casa, para o seu filho. Compra um para cada filho, é um presente. A partir de 2 livros, você paga só R$50. O maior presente que você pode dar para os seus filhos, você pode dar para os seus sobrinhos, para as crianças das células, para os filhos dos seus amigos, da sua família. Abençoa eles, porque você vai colocar o evangelho lá dentro. Eu acho que teve um irmão que ela comprou 10. Eu falei: nossa, por que você não tem esse tanto de filho? Ele falou assim: porque a partir de agora, esse vai ser o presente oficial que o meu filho vai levar nos aniversários. Ok, a Silvana mesmo está dizendo aqui, né, Silvana? Comprei um livro. Ok. Tá bom, pode levar que eu vou dedicar. Então, olha aqui, ó. Você vai, obrigado, meu amado Rafael Loss, obrigado pelo selinho, te amo, meu sobrinho querido, melhor odontologista de Orlando, na Flórida. Quem precisar, esse homem é uma bênção, meu sobrinho amado, homem de Deus. Então, você vai abençoar a criança e você vai ver que o pai vai começar a ler com ela e vai converter também, porque é um conteúdo poderoso, é o mês dos adultos, e que é na linguagem dela, né? Obrigado, Zenádio, pelo selinho. E se você não tem, você compra esse para você, que esse é para 180 dias, a partir de, ou você comprar junto, é só R$50 cada um, ou a partir de 2 também, e você vai ter o mesmo conteúdo do seu filho, tá bom? Você pode comprar aqui no link da bio, na loja.vidanagraça.com.br, ou no Mercado Livre, na Shopee ou na Amazon. Ó, gente, então veja, o favor, ele deve sempre ser sempre o favor imerecido, ok? Imerecido. Se o favor é porque merecemos, então não é mais favor, então não é mais graça. Olha o que diz Romanos, capítulo 11, verso 6. Romanos 11, 6. Você já pode reafirmar essa verdade? Escreve aí para mim assim, ó. Eu
vivo confiado na obediência de Cristo, vírgula, eu tenho favor de Deus. Escreve aí, eu vivo confiado na obediência de Cristo, eu tenho favor de Deus. Alguém pediu para pôr na Amazon, está sendo colocado, é que a Amazon é tão demorada, é uma dificuldade aquilo lá, Jesus poderoso. Na Amazon tem o de 366, a gente já está com o processo de colocar lá, está na labuta aqui com esse povo, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Veja, escreve aí, eu vivo confiado na obediência de Cristo, eu tenho favor de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 11, e se é pela graça, já não é pelas obras. Uau, que versículo, hein? Olha que versículo. Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não é impressionante isso? Graça é favor imerecido, enquanto as obras têm um tipo de merecimento, você está envolvido com isso. Então, graça e obra são conceitos opostos, ou você merece, ou você faz obras, não tem jeito. Ou você faz uma obra para merecer, e aí eu já te expliquei que você não consegue, ou você confia na graça e recebe de graça, só porque você é filho. Você não vai dar aqui o devocional da graça para o seu filho, ou para o seu sobrinho, ou para uma criança, avaliando o boletim dela. Não, você é filho, você dá, você abençoa. Qual que é o problema, pastor? O problema é que a gente, muitas vezes, não quer depender do favor. E por isso a gente tenta fazer alguma obra para merecer a bênção de Deus. Entendeu? Como a gente não quer depender, a gente fica tentando fazer alguma obra para merecer. Então, o que faz com que a graça seja interrompida? Aqui está a pergunta que não quer calar. Pastor, o que faz que a graça seja interrompida? O que esses irmãos acham? Vamos fazer uma enquete aqui. Já expliquei, graça é Deus assinando, é Deus abençoando, é Deus pôr na mão, é Deus fazendo ter sucesso, é Deus garantindo você, sem você merecer, ok? Mas por que algumas pessoas travam? Pergunta que não quer calar, escreve aí para mim, o que faz a graça ser interrompida? O que os irmãos acham? Pode falar, não vou te criticar não. O que os irmãos acham que faz a graça ser interrompida? Pode falar. Não tenha medo. Escreve aí para mim o que você acha que faz a graça de Deus parar, o favor de Deus parar. Os irmãos já estão tudo treinados, né? Vocês não caem mais em nada. Vocês são fera. Marcão Pedrosa, meu irmão, um grande abraço, querido. Tentar barganhar, condenação, justiça própria, incredulidade, que mais? Não crer na obra, justiça própria, achar que não tem merecimento, quando vive pela lei. Os irmãos estão fera demais, vocês estão realmente impressionantes. Olha, com algumas ressalvas aí, ó, você acha que é isso, né? Mas a maioria das pessoas acha que é pecado. Porque algumas coisas aqui que você colocou é traduzido como pecado, né? Algumas coisas aqui você traduziu como pecado. Então tudo que você acha que é pecado e que isso paralisa o favor de Deus, está errado. O pecado não paralisa. A maioria das pessoas que não estão acostumadas a me ouvir aqui, vão dizer que o que para a graça é o pecado, mas na verdade o que para a graça é a justiça própria. Romanos 4,14, olha o que Romanos 4,14 diz, presta atenção. Pois se os da lei é que são os herdeiros, se os da lei é que são os herdeiros, herdeiro, você sabe o que é herdeiro?
recebe herança, sem merecer. Mas se são os que merecem, os da lei, que fazem por merecer, é que são herdeiros, anula-se a fé. E cancela-se a promessa. Então Paulo está dizendo que a fé é anulada, a graça é anulada, quando nós vivemos no padrão da troca, da lei, procurando merecer alguma coisa de Deus. A justiça própria faz com que a graça não tenha efeito. Lembrando que justiça própria é você achar que é muito bom para merecer alguma coisa. Muitos irmãos, por fora, obrigado Paulo, corretor, pelo selinho, parecem muito corretos. Mas apesar de serem pessoas tão corretas, não tem favor. A vida dele não vai para frente em alguma área. Às vezes vai numa, mas não vai na outra. Qual que é a razão? É que a fé foi anulada porque em algum ponto da sua vida tem justiça própria. Pastor, mas e o pecado? Você falou isso, como é que é isso? Preste atenção, ô Gabriela, Deus perdoa o nosso pecado. Claro que tem consequência. Claro que tem consequência. Mas a consequência do pecado, hoje, é para com os homens. E Davi, minha querida, estava antes da cruz. Você tem que lembrar disso. Vocês não podem, gente, vocês não podem ler Velho Testamento igual ler o Novo. Tá bom? Não pode. Velho Testamento é lei. Começa lá em Moisés. Então todo mundo que foi tratado por Deus na lei era juízo. É antes da cruz. Depois que Jesus vem, Jesus trata diferente. Então Jesus não mais derrama ira, tá bom? Ele disciplina. Disciplina é diferente de ira. Disciplina é diferente de ira. A ira é juízo, é doença, é morte, como aconteceu lá na família de Davi. Os filhos morreram, o filho matou o outro, foi tragédia, consequência do pecado por causa da lei. Agora, na graça, Deus não faz isso, mas o diabo faz. As pessoas fazem, Deus não. Então, quando alguém pecou, adulterou, traiu a mulher dele, ou traiu o marido, Deus perdoa? Perdoa. Está perdoado? Tá. Estou falando aqui de gente nascida de novo. Mas tem consequência? Claro que tem. Você vai destruir sua família, seu marido ou sua mulher podem não querer continuar casado com você, vai acabar o casamento, você vai sofrer pra caramba com isso, vai trazer condenação, vai desmanchar a família, você vai ficar mal. Isso tudo são consequências do seu pecado no relacionamento? São, eles vão acontecer? Vão. Mas Deus vai te abandonar? Não. Deus te perdoou por isso? Sim. Ele vai te ajudar a recuperar isso? Vai. Porque Ele é pai. Ele é pai. Um dia, um dos meus filhos, já mais velho, no momento que ele estava na transição de adolescência para homem, eu tive uma conversa de homem com ele, e eu falei para ele: meu filho, a vida é feita de escolhas, cuidado com os amigos que você vai escolher, cuidado com o que você vai escolher, porque eles podem te levar para lugares muito ruins. Eu não vou ficar aqui vigiando você, estou te ensinando. Se você fizer escolhas horrorosas, ruins, for andar com marginal, com gente drogada aí, você vai, às vezes você pode até não estar fazendo, mas só por você estar junto, a polícia pode até te prender. Só quero te dizer uma coisa: mesmo que você faça escolhas ruins e pague por elas, porque as consequências aqui com os homens vão acontecer, eu nunca vou deixar de amar você. Nem que eu tiver que tentar de tudo para te tirar de uma cadeia. Espero que nunca aconteça. Não faça esse caminho, mas eu não vou desistir de você. Eu vou te amar, vou te perdoar e vou tentar fazer tudo que eu puder para tirar você de lá. Eu sou limitado, Deus não. Então Deus vai disciplinar, Deus vai tratar em amor, tá bom? Vou te mostrar depois as disciplinas de Deus, é outra coisa. Mas Ele nunca vai derramar ira, mas as consequências com os homens, Ele vai te ajudar a colher, mas elas são inevitáveis. Ok, então dito isso, o pecado é realmente uma coisa muito ruim, produz consequências terríveis aqui na nossa vida. Mas o que realmente bloqueia o fluir da graça de Deus e o favor de Deus é a justiça própria. É o pecador que pretensamente pensa que não é tão mal assim. Esse cara
não tem favor de Deus e a mão de Deus não pode agir na vida dele. Agora, de fato, nós podemos dizer que somos justos, mas o único motivo pelo qual nós podemos dizer isso é por causa da obra de Cristo. Nunca, 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 tá me ouvindo? Nunca por causa de nós mesmos. Se fosse verdade, gente, que o pecado parava o favor de Deus, nenhum pecador tinha sido curado. Se fosse verdade que o pecado para o favor de Deus, nenhum pecador tinha sido curado. Preste atenção. É ou não é? Você não vai ver Jesus curar nenhum fariseu. Nenhum. Porque cura, milagre, é favor. Ninguém merece. Não é verdade? E os fariseus que achavam que eram bons, nenhum recebeu milagre, nenhum foi curado. Só pecador foi curado. Só pecador. Só pecador. Então não é o pecado que para. O pecado é ruim, volto a dizer. Quando ele bater na sua porta, não tenta enfrentar ele não. Fala, Senhor, me ajuda. Dá graça, me tira daqui. Eu não quero sofrer as consequências dele. Todo dia eu oro. Você sabia que tem 2 orações na Bíblia? Não me deixes cair em tentação. Mas tem uma antes. Você tiver a aprender a fazer ela, todo dia cedo. Senhor, não me deixes entrar em tentação. Depois que você entra, você está tentado, não caiu ainda, mas está tentado, aí você ora essa aqui, não me deixe cair. Mas primeiro você ora essa aqui, não me deixe entrar. Escreve aí para mim, Senhor, não me deixe entrar em tentação. Se você já está tentado, não precisa escrever, você só ora. Não me deixes cair. Escreve aí, Senhor, não me deixes entrar em tentação. Não me deixes entrar em tentação. Eu li Romanos 4,14. Todo mundo escrevendo aí, Senhor, não me deixe entrar em tentação. Se você entrou, não precisa escrever. Só declara, Senhor, não me deixe cair. Eu faço essa oração todo dia que eu saio de casa, porque eu sou gente igual você. Quem está de pé, cuide para que não caia. Senhor, não me deixe entrar em tentação. Me livra, tem misericórdia de mim. Não quero. Não é verdade? O Senhor vai te ajudar. Mas você está perdoado. Você é filho, você é amado. Então, querido, não fique pensando que alguma área da sua vida não está dando certo. Não é porque você pecou. Não está dando certo, porque em alguma área você caiu na justiça própria. Você está tentando merecer. Sai daí que o favor volta. Hoje não deu tempo, porque a gente entrou em muito assunto, vou ter que encerrar, tem reunião agora. Mas amanhã eu vou mostrar para você alguns exemplos de justiça própria na Bíblia. Vamos revelar a cara dela para você e nós vamos desmascarar ela. Olha, gente, essa live hoje foi profunda, hein? Puxa vida, que comida sólida você comeu aqui hoje. Merece ouvir de novo essa live, é ou não é? Vou deixar ela salva. Merece mandar para um amigo, pegar o link, colocar nos grupos, falar, gente, pelo amor de Deus, ouve essa live. E vem ouvir todo dia aqui, convida pessoas para estar com a gente, deixa um comentário que marcou você nessa live, compartilha, tá bom? E não esquece de comprar os seus livros aí para as férias que tá chegando, vai ser uma bênção. Amo vocês são muito amados, obrigado por esse tempo precioso hoje juntos, eu fui abençoado e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, no nome de Jesus. Fica na paz.